Fala galera, pensa na seguinte questão: ser empregado, ou seja, trabalhar na famigerada firma de alguém, obviamente, ou ser empreendedor. Todo mundo de alguma maneira já pensou nessas possibilidades. Muito bem. Daqui para frente, no Se Eu Soubesse, a gente vai dedicar um espaço bastante grande para falar disso, focando mais especificamente no empreendedorismo. O que significa isso? Por que a gente tem que pensar nisso? Onde você está? Não importa em que fase da sua carreira você está hoje, mas é uma coisa muito interessante de ser pensada, muito salutar. Então, aqui nesse vídeo de hoje, eu vou começar a falar disso. Vamos falar sobre algumas diferenças entre trabalhar para alguém e trabalhar para você mesmo. E nós vamos continuar esse assunto à medida que o tempo passe. Então fica comigo até o final desse vídeo. Não esquece, sou Cléo Scarabelli e você está no Se Eu Soubesse. Mas vamos lá, vamos voltar a falar sobre isso. Ser empregado. Ser empregado é uma situação que, principalmente na nossa geração e felizmente ou infelizmente nas gerações anteriores e posteriores, é uma situação muito confortável. Por quê? Porque a maioria dos nossos pais, de alguma maneira, eles foram empregados. A grande maioria da população brasileira está acostumada a ser empregado. E isso é muito interessante, porque traz um senso de conforto, né? Você simplesmente está fazendo o que seus pais, os seus avós fizeram. Mas ter um negócio, muitas vezes, é alguma coisa que excita a gente, traz curiosidade. E principalmente a hora que a gente está um pouquinho de saco cheio, essa é uma ideia que vem com muita frequência na nossa cabeça. Não, quero largar tudo, quero trabalhar para mim. Então eu vou começar a explorar um pouquinho essas duas diferenças. Eu vou falar o que significa trabalhar para alguém, e eu já trabalhei para alguém muito tempo e agora estou trabalhando para mim. E eu tenho que assegurar para vocês, é uma diferença brutal. E a gente tem que pensar muito nisso nas nossas vidas. Primeiro, quando você trabalha para alguém, você tem um chefe. Esse chefe te manda fazer as coisas e você faz as coisas. Quando você tem o seu negócio, quando você é um empreendedor, que é o nome muito mais bonito que se dá hoje para quem trabalha por conta. Então, lá em 1900 e Guaraná com rolha, ser empreendedor ou ter uma startup significava trabalhar por conta. As coisas não mudaram, é só um nome que mudou. É o tal do filé com fritas e bife com batata. É a mesma coisa com um nome um pouquinho diferente. Mas essa é a primeira coisa. Você tem um chefe ou você vai ser o chefe. A outra coisa é quando você trabalha para alguém, o seu foco de trabalho ele é muito claro. O cara te contratou para você fazer aquilo e você tem que fazer aquilo. Quando você tem o seu negócio, quando você é um empreendedor, o seu foco é o resultado da sua empresa. Então você tem que fazer um pouquinho de tudo. Você tem que se encaixar quando você é um trabalhador, né? Quando você trabalha para alguém, na cultura da empresa. Quando você é um empreendedor, você é a cultura da empresa. Portanto, as pessoas estão olhando para você e você tem que dar essas regras, né? Quando você está trabalhando para alguém, alguém te dá segurança. Quando você é um empreendedor, você é a segurança. Portanto, você tem que dar a segurança para alguém. Então, nesse sentido, ser trabalhador, trabalhar para alguém, ele traz um pouquinho mais de conforto. Por quê? Porque você se preocupa menos. Alguém está se preocupando com o todo e você está se preocupando simplesmente com desempenhar o seu trabalho. Alguma coisa muito importante que a gente vai continuar falando aqui também. Quando você trabalha para alguém, alguém vende. Óbvio, se você não for o vendedor, alguém vende. Quando você trabalha por conta, você tem que vender. Então, toma muito cuidado quando você quer se transformar num empreendedor, porque você vai ser o principal homem de vendas do seu negócio. Não se importando se você tem vendedores ou não, você tem que vender. Então, quando você pensar em ter um negócio, toma muito cuidado e tenta entender quem você é, qual é o conjunto de capacidades que você tem para realmente ser um empreendedor. Porque aquela coisa de falar o seguinte, olha, não, eu faço bem lustre, então eu vou montar uma empresa de lustre, é mentira. Quando você faz bem lustre, quando você monta uma empresa de lustre, a diferença é que, a hora que você montou uma empresa de lustre, você tem que ser administrador. Você não tem que fazer mais lustre, ou você tem que continuar fazendo lustre. Então essas coisas são muito
flagrantes, muito importantes para você e para todos nós. A gente tem um suporte muito grande aqui no Brasil, que é a Sebrae, que nos ensina a ser empreendedor, ou pelo menos tenta ensinar, que é uma entidade sensacional, é muito boa. Eu aconselho você que preste atenção nessa entidade, aprenda, vá na internet, tente tirar um pouquinho mais de informação do Sebrae. E a segunda coisa que eu diria para você, se você não pensou ainda em ser um empreendedor, pense, mas pense forte. Não que você vá largar o seu emprego para montar o seu próprio negócio, mas é importante, quando você está empregado, você sentir o que é tocar um negócio seu, quais são os riscos, qual é o benefício de você sair vendendo e tudo mais. Por que eu digo isso? Porque quando você é empregado, você se acomoda um pouco. O foco é muito simples, está lá, alguém te dá segurança e você não precisa se mexer. E quando transições como essa que nós estamos vivendo acontecem, muitas vezes traz um pouco de insegurança para quem é empregado. Pô, vou perder meu emprego, não vou e tudo mais. Se você souber o que é ser um empreendedor, esse medo ele vai diminuir, porque você vai ter mais confiança. Então, conselho do Cléo, faz alguma coisa. Como a gente, por exemplo, tem um canal no YouTube, onde você tem que sair, tem que vender, você tem que fazer as coisas acontecerem. Não necessariamente você vai ganhar dinheiro disso, mas viva essa experiência de ser um empreendedor, que vai ser muito importante na sua vida. A gente vai continuar falando sobre empreendedorismo aqui, eu vou continuar te dando muito mais dicas que tenho certeza que vai enriquecer a sua vida pessoal e a sua vida profissional também. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!